Pessoal, beleza? Vou responder a pergunta do Ricardo em relação ao forecast, né? Na parte do planejamento do release. E assim, depende o que que você. Ricardo, depende o que que você considera como sendo release, cara, nesse caso aí. Mas eu pensei em dois cenários aqui que eu vou tentar cobrir com essa explicação, tá bom? E aí, se não cobrir aí, não te ajudar na resposta, você manda mais alguma, faz um comentário em cima aí, beleza? É, assim, geralmente, né, com times ágeis, a gente acaba considerando sim a velocidade da sprint como uma ajuda, um auxílio para você conseguir ter uma cadência e sair, né, dessa questão do nível da sprint para um planejamento um pouco mais realístico em termos de data, né, de quando as coisas podem ser entregues e tudo mais. É, então, para isso, a gente começaria com a sprint, tá? Então, vou desenhar aqui o que seria a sprint, um exemplo, né, de sprint. Então, só para ilustrar aqui, a gente teria, por exemplo, a sprint 1, a sprint 2 e a sprint 3. Aí vamos imaginar que, usando o story point, né, dentro da sprint 1, o time entregou, por exemplo, 20 pontos. Na sprint 2 entregou, sei lá, 18 pontos. E na sprint 3 eles entregaram 22 pontos. Vamos supor que a gente está aqui, né? Que aqui é o hoje, né? A gente acabou de acabar a sprint 3, está começando a sprint 4 aqui. Então o que, que a gente faz, né? A gente teria que calcular uma média disso, né? Então a média nesse caso a gente somaria tudo e dividiria por 3, então daria 20 story points. E a gente sabe então que a velocidade média do nosso time é de 20 story points. E a gente tem que saber também o tamanho da sprint, né? Nesse caso aqui eu posso falar que a sprint nossa, ela tá com 2 semanas. 2 semanas. Então a gente começa a ter uma noção de que o time consegue entregar 20 story points a cada 2 semanas. E esse é o primeiro indicativo que você tem, né? A primeira relação que você tem dos pontos em relação ao tempo, vamos dizer assim, né? Mas como a sua pergunta foi relacionada ao release como um todo, né? Eu imaginei o seguinte cenário, dois cenários, tá? Se você usar o story mapping para fazer, né, a identificação de quanto que é o tamanho do release, considerando que o release, nesse caso, seria o seu MVP, tá? Então esse é o primeiro cenário, é a primeira situação que eu pensei aqui. Então se a gente usar o story mapping para identificar, né, vamos supor que aqui seriam os épicos, ou né, o início da jornada, aqui poderiam ser as features, e tudo daqui para baixo seriam as histórias, tá? Tudo aqui a gente consideraria como história. Um, Aí o que, que a gente poderia fazer? A gente, para identificar o que, que é o nosso MVP, nesse exemplo aqui, eu poderia usar aquele conceito do must, que é o do Moscou, né? Should, could e won't. E aí, por exemplo, tudo que tiver nessa linha aqui, tudo que tiver aqui, tá? Ela seria must-haves. Então, teoricamente, todos esses itens aqui, eles seriam necessários para eu fazer a entrega desse meu projeto. Vamos imaginar que isso aqui seja um projeto, né? Então, o que, que eu vou considerar? Que o meu MVP, na verdade, vai ser a entrega de todos os must-have. Tá bom? Nesse exemplo aqui. Que era geralmente como eu trabalhava quando a gente fazia a entrega por projeto. A gente fazia um mapeamento inicial, usando Story Mapping, e aí, baseado nessa identificação, né, do must, shoulds and coulds, a gente identificava o que era o potencial produto que seria entregue dali 3 meses, 6 meses, que era o nosso release final, vamos dizer assim, que nesse caso eu estou chamando o release aqui, né, de MVP, que seria a minha versão mínima viável daquele produto, tá bom? Nesse primeiro cenário. E aí, como que eu faço, né, para saber o quão longo vai ser para eu entregar esse MVP, né, esse projeto? Eu teria que fazer o cálculo, né, mesmo que fosse no começo do projeto, né, uma estimativa um pouco mais grosseira com um time, de story points desses itens. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 5 pontos, aqui fossem 2, aqui fossem 3, 8, 13. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Só para representar a ideia dos pontos.
De novo, essas coisas elas vão mudar com certeza, porque a gente estaria fazendo essa estimativa aqui no começo, então a gente não tem muita informação ainda. Então a ideia é justamente para ter uma ideia, né, do tamanho que seria esse release. E aí eu faço a soma de tudo isso daqui e eu vou ter 67 story points. E eu acho que daqui já consegue entender mais ou menos onde que eu vou querer chegar, né? Se eu tenho 67 story points e a minha velocidade, né, ela é 20 story points por sprint, então se eu fizer 67 dividido por 20 story points, então eu precisaria, o resultado seria 3,35. Então, na verdade, para eu entregar o MVP desses itens aqui, eu precisaria de 3,35 sprint, considerando essa velocidade. De novo, é uma estimativa, né? Porque pode ser que alguns desses itens aqui, por exemplo, a gente falou que é 2, na verdade ele vai virar 3, pode ser que o 8, na verdade, era 5, e a ideia é que no decorrer do projeto, da entrega do projeto, você controle, né, essa questão do escopo, do que está dentro, do que está fora, de modo a tentar simplificar, né, o máximo possível os itens para conseguir, vamos dizer assim, cumprir, né, o que foi planejado dentro do release. Então, geralmente é assim que eu faço quando você tem um projeto com, vamos dizer, essa questão de ter um release final, né, que você vai ter que ter para entregar. E aí eu estou considerando isso como sendo MVP, como sendo todos os meus must-haves, tá bom? Então esse é o primeiro cenário que eu pensei. Bom, agora vamos para o segundo cenário do que seria o release, né? Imaginando que nesse cenário, o release ele não seria o MVP da entrega final de um projeto. Imagina que nesse cenário agora a gente está trabalhando com um produto, tá bom? Então o produto ele vai ser um desenvolvimento contínuo, né? Você vai ter um time fixo trabalhando ali em melhorias, né, em coisas que podem ser lançadas ali para adicionar mais valor para os clientes, para quem está pagando, né, contratando o seu serviço, talvez, o teu produto, talvez, ou a empresa, obviamente, que você tá com o seu time que trabalha. E a ideia é você tem esse time trabalhando nessa questão dessa melhoria e você vai ter releases que vão ser entregues, né, em produção com novas funcionalidades para o pessoal começar a usar. E aí eu estou considerando então essa entrega contínua de algumas funcionalidades, algumas entregas específicas de valor. E para isso eu estou usando o mesmo cenário, tá? 3 sprints, vamos considerar o mesmo ponto, né? Como sendo a média nossa de 20 story points por semana. E eu já copiei aqui, né, a estimativa dos itens. A única diferença aqui, ao invés de você considerar, vamos imaginar que isso aqui é um outro produto, tá? É outra coisa, eu só estou usando a mesma imagem aqui, mas vamos imaginar que é outra representação de itens de backlog aqui, tá bom? Eu estou usando mesmo aqui só para facilitar. E aí a ideia é que você vai, né, dentro das reuniões de refinamento, você sempre vai refinando uma ou duas sprints à frente da sprint que o time está trabalhando no momento, tá? Então você sempre vai estimando, né, reordenando, adicionando mais informação para os itens que estão à frente. Então, geralmente, o que o time está trabalhando, o release, né, que o time está trabalhando para entregar agora, já foi estimado, já está lá em produção, né, porque eles estão no processo de produção, que eu falo é produção do item entrega, tá? Que seria a parte de desenvolvimento. Eles estão em desenvolvimento, vai ser lançado no final, vai ser entregue, né, no final da sprint. E a ideia é que a reunião de refinamento que você está fazendo agora, você já está olhando para sprint, vamos supor que a gente está na sprint 4 ali, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está refinando o item da sprint 6 ou 7, entendeu? A gente já está olhando lá na frente. Então a ideia é que, ao invés de eu considerar, né, esses itens como must-haves e esse seria o meu entrega no meu projeto e tudo mais, eu começo a organizar esses itens de forma que cada parte disso aqui ele vai virar um release, tá? Então, por exemplo, eu posso dividir isso em vários releases. Então, se eu voltar para essa imagem aqui, cada linha dessa daqui, por exemplo, poderia ser essa parte de cima, né, um release 1, essa parte de baixo aqui um release 2, que incluiria esses itens aqui, né? É um release 3, incluiriam esses itens aqui, aqui poderia ser o release 4, e assim sucessivamente, tá? E aí, óbvio, né, eu posso colocar um título, alguma coisa nesses releases aqui para dar o sentido do que estaria
sendo entregue, né, em relação a valor, mas a forma de você fazer o cálculo e a entrega é exatamente o mesmo. Você teria que fazer a estimativa, né, com o time para conseguir entender qual que é o esforço total, né, nesse caso usando story points aqui para a entrega. Então, por exemplo, eu teria que terminar aqui a estimativa desses releases que estão por vir. Nesse caso aqui, 3, 3, 5, 8, 5, 5, 1, por exemplo. E aí, nesse exemplo do release 1, como eu usei os mesmos números, né? Eu teria aqui, então, 67 story points. Nesse release 2 que eu fiz aqui, eu teria 20 story points. E nesse release 3 que eu fiz aqui, eu teria 19 story points. Se eu tiver só organizando inicialmente esse release aqui por valor, por jornada, numa maneira que eu estou considerando, né, o vertical slice lá para fazer entrega, tá bom? Esse seria o primeiro resultado que eu teria. Agora, se o time ele trabalha, como eu falei, com entrega contínua, a ideia é que no final de cada sprint você consiga ter algum incremento, né, que vai se tornar parte aí de um produto maior que vai ser entregue. Então a ideia é que se desses 67 story points, na verdade eu preciso de 3,35 sprints para entregar, eu teria que, né, nesse caso, ou saber que, olha, para esse release todo ser entregue eu vou precisar de 3 sprints, e para o release 2 eu vou precisar de uma sprint, porque é 20 pontos, e esse daqui eu precisaria de uma sprint também. Ou o que, que eu faço? Bom, 67 é muito, né? Não cabe dentro de uma sprint. Então, o que eu teria que começar a fazer? Eu teria que começar a pegar alguns itens daqui e, na verdade, mudar pro release de baixo, entendeu? De novo, de uma forma que esse release 1, ele continue fazendo sentido, ele continue sendo possível de ser demonstrado, entregue para os stakeholders, eles consigam, de alguma forma, usar isso, né? Que seria, a gente já está falando mais na parte de considerar aqui que cada release ele teria que caber dentro de uma sprint, entendeu? Para daí fazer sentido de você ter essa entrega contínua. Então, tudo que seria acima de 20 pontos, por exemplo, a gente teria que mover para o release de baixo e aí ir reajustando, né, todos os outros releases, porque óbvio, se eu adicionar esses caras daqui para baixo aqui, 5, 6, 7, 8, 9, seriam 9 pontos extra que foram adicionados aqui. Então, na verdade, esses 20 virou 29. E aí eu teria que, obviamente, mover outros itens para baixo, enfim, fazer toda a reordenação, de modo que um release, né, ele não tenha mais do que 20 pontos. E aí eu consigo toda a sprint fazer uma entrega contínua de um incremento e que no final, obviamente, vai fazer parte da meta do produto, que é uma meta maior, né? Daquilo que precisa ser entregue. Entendeu? Então é basicamente assim, esses dois jeitos que eu imaginei quando você falou release, né? Um considerando o MVP, que seria mais a ideia de um projeto, né? Algo um pouco mais longo, e o release que poderia ser dentro de uma sprint, né? O que você estaria entregando dentro de uma sprint. Ou nesse caso, que nem esse aqui que deu 3,35, talvez seja muito grande, né? Você ainda precise diminuir, mas eu já trabalhei às vezes com situações que você tem um release que ele simplesmente ele precisa de uma sprint meia para ser entregue, e não tem muito como que você fazer, entendeu? E aí você vai precisar de uma sprint meia para entregar, e infelizmente no final daquela sprint você vai pular a demo. Não é o ideal, não é o que o Scrum Guide fala, mas enfim, eu tive situações que não teve jeito, tinha muita dependência, muita coisa técnica para resolver, e era esse cenário e foi isso que a gente planejou, entendeu? E a questão que você perguntou do throughput, né, que seria basicamente as métricas de fluxo, eu não uso para essa questão do planejamento do release do MVP em si, como projeto, tá? Eu não uso, mas quando o time está fazendo o planejamento da sprint, a velocidade, né, de 20 pontos que a gente comentou aqui, eu acabo usando, e eu uso também o throughput como uma forma de ajudar, entendeu? Tipo, qual que tem tido, né, a média nossa de vazão de itens, e, por exemplo, sei lá, 20 itens ou 15 itens a gente tem entregue, para ajudar a ser mais um indicativo ali na hora deles fazerem o sprint planning, né, o planejamento da sprint, para saber se eles vão estar confortável ou não, considerando a capacidade do time e tudo mais. Porque, de novo, o release aqui no caso é um planejamento que você está fazendo. Você não consegue, nesse caso das sprints aqui, né, fazer
um planejamento muito mais à frente do que eu falei, né, de uma, duas sprints para frente, porque aí se você começa a planejar desse jeito aqui detalhado para 6 meses, um ano, aí você já está entrando no mundo do waterfall, entendeu? Onde você está praticamente estimando o teu backlog inteiro e coisas vão mudar, vai ter muita incerteza e coisas do tipo e tudo mais. E mesmo a questão do time, né? Às vezes tem algum item que talvez não foi finalizado no sprint que vai precisar ser arrastado para essa segunda sprint, entendeu? Que você vai ter que de alguma forma ajustar ali esse release 2, nesse caso que seria impactado por isso e tudo mais, mas aí são coisas operacionais que como PO teria que fazer dentro junto com o time na hora de fazer o planejamento da sprint, tá bom? Espero ter ajudado aí. Se de repente ficou faltando alguma coisa ou não era bem esse o caminho que você queria aí, me dá um toque aí que a gente vai se falando, beleza? Abração.